dia. Bom dia, crianças. A nossa atividade hoje vai ser do livro de vocês aí, do livro de português. Então, o primeiro textozinho aí do livro de vocês de português é uma história em quadrinhos, bem interessante, né? Essa história você só vai ver pelas imagens. Pelas imagens você vai observar como é a história. Então, tem aí, ó, Papa Capim em Flor Difícil. Então, Papa Capim é o nome desse índiozinho, né? Que é um personagem que depois você vai ver que é do autor Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Então, Papa Capim, ele vai atrás de uma flor muito difícil. Então, nesse primeiro quadradinho aí, você vê que tem uma mãozinha aí. A mãozinha de quem será? É dele, de Papa Capim, que vai ser o personagem principal dessa história, né? Então, ele vai aí atrás dessa flor difícil. Quando, no segundo quadrinho, quando ele arranca essa flor difícil, que no terceiro quadrinho ele está bem alegre, bem contente, né? Aí ele fez o quê? Ele mexeu numa coisa aí, ó. Lá no quarto quadradinho tem, ó, o quê? Uma casa de marimbondo. E você sabe, quando se mexe em casa de marimbondo, o que é que os marimbondos vão fazer? Eles vão tudo, né? As abelhas vão tudo, né? Abelha, marimbondo, como quer que seja chamado, ele vai atrás. Então, ó, na hora que ele viu que assustou, que mexeu na casa aí de abelhas, aí, olha, a abelha, as abelhas vai correndo aqui, olha, atrás dele, olha, e ele desesperado, descendo aquela montanha, descendo aquele local, e correndo, de repente ele vai cair dentro da onda, ele caiu dentro da água, para ele não ser atacado pelas abelhas, e ficou lá dentro da água, e as abelhas foi e passou, né, de repente, olha, aí elas foram embora. Lá no outro quadradinho ele começou, né? Como ele estava dentro da água, ele levantou e de repente ele viu o quê? Alguma coisa querendo picar ele, ó. Aí já foi o quê? Aquelas piranhas, aqueles peixes que chamado piranha, que gosta de morder. Então ele saiu aqui, ó, correndo por dentro daqui, ó, do rio, né, da água, e os peixezinhos aqui, ó, correndo, né, pulando também aqui atrás para pegar ele, para morder ele. Ele consegue sair do rio, olha, consegue sair do rio, aí de repente, na hora que vai saindo, que pula na mata, ele de repente se bate com quem? Com um macaco raivoso, virado, né? E quando ele se bateu, né, se tombou com o macaco veio diretamente correndo atrás dele. Aí não foi só o macaco, né? Aí lá foi o macaco, depois ele viu uma onça correndo atrás dele. Aí ele sobe para atravessar, para fugir do macaco e da onça. Ele tem que voltar para um pouco do rio e atravessa pisando em cima dos jacarés aí, ó, tá vendo? Ó? Veja que situação ele está passando isso tudo só por causa dessa flor difícil que ele queria conseguir pegar essa flor, né? Aí depois ele chega lá na aldeia, né? Que ele é apaixonado pela índiazinha, ele chega lá na aldeia para o quê? Para entregar a flor, que ele achou essa flor muito linda, e ele queria entregar essa flor para a menina que ele mais gosta, né? A índia que ele mais gosta. E aí ele foi entregar, mas mesmo assim, ó, mesmo assim, ele viu, ele contando, né, o que ele passou. Ele passou para pegar a dificuldade que ele teve de pegar essa flor. Ele passou pelo perigo, né, de ser picado por abelhas. Depois pelo perigo, né, na água, de ser mordido por piranhas. Depois, quando chegou na mata, o macaco atrás dele com a onça, né? E assim você veja quantos perigos ele passou para pegar essa flor e entregar a sua amada, né? E depois disso tudo, olha, as índias ficaram tudo apaixonadas por ele, porque ele fez isso tudo para conquistar a sua amada com essa linda flor, né? Que ele queria essa flor, que era uma flor rara. Ele queria dar essa flor para a sua amada, que ele estava apaixonado. Então aí, quem escreveu esse texto aí, essa história, quem desenhou, foi esse homem aí embaixo, olha. Aqui, ó, Maurício. Aqui, ó. Esse homem aqui, ó, Maurício de Souza, né? Foi ele que escreveu esse texto aqui, ó. Aqui. Ele nasceu em Santa Isabel, no estado de São Paulo, em 1935. É o criador da Turma da Mônica, né?
Ele é o criador de todos os personagens da Turma da Mônica. Cebolinha, Cascão, Magali, Mônica, o coelhinho da Mônica, né? E vários outros personagens, né? De várias histórias que ele faz da Turma da Mônica, né? É um escritor fantástico. Ele também é um escritor que escreve muitas coisas para as crianças, além de Monteiro Lobato, que depois nós vamos entrar a próxima semana, na semana do Dia do Livro Infantil, que é dedicado a Monteiro Lobato, que é o dia 18, né, que foi o dia que ele nasceu. Então esse dia é dedicado a ele, é o dia dedicado ao livro infantil, né? E além de Monteiro Lobato, que foi o primeiro pioneiro a escrever livros para criança, né? E a sua obra viva, que vive até hoje na televisão, no programa de televisão, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? As aventuras, as histórias que são contadas no sítio, né? Os personagens que cada um vive ali no sítio. Então vem várias histórias, né, com vários episódios. A gente até hoje assiste isso na televisão, que passa na TV Cultura e em outros programas, sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a obra viva de Monteiro Lobato. E Maurício de Souza, ele tem a sua obra viva também na TV, que tem também programa, né, com os personagens da Turma da Mônica, filmes, desenhos, né, histórias. Então também ele é um autor muito bom, né, um autor que escreve muitas histórias também para crianças, e também a história da Turma da Mônica, ela é uma história viva, porque ela está na televisão, em desenhos animados, em filmes, em histórias, certo? E CDs de músicas, que é a Turma da Mônica. Então você veja que hoje, né, nós temos uma gama muito grande de vários escritores que escrevem, né, livros somente para as crianças. Mas não é só as crianças que leem. Nós adultos também entramos nesse mundo da imaginação, nesse mundo desse mundo fantástico que é dos livros, certo? Então aí na página, aí vem agora aqui, ó, na página, eu acho que é a página 15, tem essa aí, ó, e a história Flor Difícil é contada só por palavras, imagens ou só por imagens. Então essa história Flor Difícil, ela é contada só por palavras, imagens ou só por imagens. Então você vai ver aí, ó, o texto todo que vocês viram aí em cada quadrinho desse, tinha palavrinhas nele, tinha só o quê? Aí você vai colocar só imagens. Quem é o personagem principal dessa história? Como é o nome do menino que eu falei no começo, que é o personagem dessa história? Eu vou já. Que é o personagem dessa história. Vai ser quem? Lá em cima tem o título dele, ó. Papa Capim. É o título, é o nome desse menino, desse personagem. Você vai e escreve, né? As cenas dessa história se passa durante o dia ou a noite. Então, ó, você vai observar todas essas imagens e você vai dizer se isso está acontecendo pelo dia ou pela noite. E que elementos mostram isso, que é o dia e que é a noite. Aí você vai escrever. Observe de novo o primeiro quadrinho de quem é o braço que aparece nesse quadrinho. O que o personagem precisou fazer para alcançar essa flor? Foi o que ele fez. Então você vai observar todas essas imagens e vai escrever aqui. Agora observe o segundo quadrinho. A expressão de Papa Capim, né, do menino, nessa cena, revela que ele está alegre, que ele está assustado ou que ele está envergonhado. Então, quando ele conseguiu agarrar, né, que ele conseguiu pegar essa flor difícil, qual foi a expressão do rosto dele? Aí você vai ver desses quadradinhos qual é e vai marcar o X. Aí na outra questão, tem aí, ó, lá em cima tem, no terceiro quadradinho, qual dos elementos mostra que o menino está prestes a enfrentar um problema, né? Que problema é nesse quadrinho aí, lá no terceiro quadrinho? Que problema ele enfrentou aí? O que perigo ele correu? Aí você vai dizer que perigo foi que ele passou. Observe esses quadrinhos aí e converse com seus coleguinhas aqui, ó. Então, no primeiro quadradinho aí, por que a imagem do quadradinho à esquerda representa? Letra B. Por que Papa Capim não foi desenhado nesta imagem?
Então, nessa imagem aí, por que ele não foi desenhado? Ele está dentro, ele não foi desenhado porque ele está dentro da onde? Né? Dentro do rio aí, né? E letra C, no quadrinho à direita, onde está o menino e o que as abelhas estão fazendo? Então, ele está lá debaixo da água e as abelhas estão ali, ó, voando, sobrevoando a água, porque sabem que ele está ali dentro, né? Mas aí elas conseguem seguir, né, o seu caminho e ele lá dentro da água. Numere os quadrinhos na ordem que os fatos acontecem, depois que Papa Capim se livra das abelhas. Aí você vai ver aí, né, observando as imagens dos quadrinhos, aí você vai ver quem é que vem primeiro, o número 1, o número 2, não é para marcar X. Aí você vai enumerar, colocar em ordem quem é a primeira frase do primeiro quadrinho, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, certo? Aí você vai enumerar essas frases aí, vai observar a frase e vai dizer em que situação foi. Se foi a primeira, se foi o primeiro, a situação, se foi a segunda, se foi a terceira. Então, a nossa atividade de hoje vai ser do livro de português, né? Esse texto aí eu já mostrei a vocês, contando, né, em palavras, como é esse texto, que ele só tem só imagens, e aí você vai colocando na sua mente, na sua memória, vai observando, né, lendo as imagens e vai criando o texto, a sua história, vai criando a história, e aí vocês vão responder essas duas folhas do dever do livro de português, certo? Tenham um bom dia, que Jesus abençoe a cada um de vocês, viu? Um cheiro, tchau, e tia tá morrendo de saudades, viu? Não vejo a hora de retornar e ter vocês aqui, ó, na minha salinha, todos nós aqui juntos, aprendendo, né, a ter o conhecimento, a tirando as dúvidas. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação a alguma questão, no meu privado, você pode mandar a mensagem perguntando: tia, essa questão aqui, tá certo? Cheio, um cheiro.